Durante 400 anos, não surgiu nenhum profeta. Nenhuma revelação foi registrada. Nenhuma instrução veio do alto. O sistema continuava funcionando, mas Deus não se manifestava. E esse é um dos períodos mais desconfortáveis de toda a história bíblica. Porque ele prova que é possível manter a estrutura, o ritual e a tradição. E ainda assim, perder a voz de Deus. Hoje, nós vamos percorrer esse silêncio. Entender quando ele começou. Por que aconteceu? E o que mudou quando Deus voltou a falar. O silêncio não começa de forma repentina. Antes dele, há uma última intervenção clara. O último profeta do Antigo Testamento a falar foi Malaquias. Seu ministério acontece em um momento específico da história de Israel, após o retorno do exílio babilônico. O povo já havia voltado para a terra. Jerusalém já estava novamente habitada. O templo, que havia sido destruído, havia sido reconstruído. Do ponto de vista estrutural, Israel não estava em colapso. Pelo contrário, a cidade existia, o culto funcionava, o altar estava ativo, a religião havia sido restaurada. Mas a expectativa era maior que a realidade. O retorno do exílio havia sido acompanhado de esperança. Esperava-se restauração plena. Esperava-se glória semelhante à do passado. Esperava-se uma intervenção visível de Deus. O que se encontrou foi uma fé cansada. Malaquias fala a um povo que continua obedecendo, mas sem entusiasmo. Há um sistema que continua funcionando, mas perdeu o senso de reverência. O próprio livro começa com Deus afirmando: "Eu vos amei", diz o Senhor. Essa não é uma frase poética. É uma resposta direta a um povo que já questionava o cuidado divino. Ao longo de sua mensagem, Malaquias denuncia problemas graves. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. Animais doentes, mancos e indignos eram colocados no altar. O culto continuava, mas a excelência havia desaparecido. A liderança religiosa mantinha a função, mas já não mantinha o coração. A aliança era tratada como obrigação, não como compromisso vivo. O problema não era desconhecimento da lei, era descaso, e isso torna a última palavra ainda mais pesada. Porque Deus não encerra o período profético com consolo imediato, mas com advertência. Malaquias anuncia que antes de uma intervenção decisiva, viria um mensageiro. Alguém que prepararia o caminho. A promessa é clara, mas também é distante. Depois dessa palavra, algo inédito acontece no texto bíblico. A narrativa simplesmente termina. Não há transição, não há continuação, não há novo profeta surgindo. O Antigo Testamento se encerra aqui. O templo permanece ativo. Os sacerdotes continuam sacrificando. O povo continua adorando. Mas não há mais voz. Nenhuma nova revelação é registrada. Nenhuma orientação é acrescentada. Nenhuma correção vem do céu. A aliança não é rompida. O sistema não é destruído. O culto não é interrompido. Deus não abandona o povo. Ele se cala. E esse silêncio não é curto. Ele atravessa gerações. O que começa com a última advertência de Malaquias se transforma em um dos períodos mais longos e desconcertantes da história bíblica. Um tempo em que tudo continua funcionando, mas sem uma nova palavra. O silêncio que se inicia após Malaquias não é figurativo. Ele é histórico, documentado, mensurável no tempo. Por aproximadamente 400 anos, não surge em Israel nenhum profeta reconhecido falando em nome de Deus. Nenhuma nova revelação é registrada. Nenhum livro é acrescentado às Escrituras. Nenhuma palavra divina inaugura uma nova fase. Esse intervalo não dura uma geração. Ele atravessa muitas. Homens nascem, envelhecem e morrem sem jamais ouvir uma voz profética. Famílias inteiras vivem e desaparecem sob o mesmo céu silencioso. A memória dos grandes profetas do passado
passa a existir apenas nos textos e nas tradições. E ainda assim, a história não congela. Israel continua existindo como povo. Jerusalém continua sendo o centro religioso. O templo permanece ativo. Enquanto o céu se cala, o mundo muda. No início desse período, Israel vive sob domínio persa. Mais tarde, o poder passa para os gregos, com Alexandre, o Grande. A cultura helenística se espalha. Língua, costumes, filosofia e valores estrangeiros começam a penetrar a vida judaica. A fé passa a conviver com pressões externas constantes. Depois, surgem conflitos internos. A resistência judaica se manifesta na revolta dos Macabeus. Há guerras, purificação do templo, retomada momentânea da autonomia. Mas mesmo nesses momentos críticos, quando tudo indicaria a necessidade de uma palavra profética, o silêncio permanece. Por fim, Roma assume o controle. Governadores estrangeiros, impostos pesados, ocupação militar. Mais uma vez, nenhuma voz surge. Em períodos anteriores da história bíblica, o padrão era claro. Crise espiritual produzia profeta. Opressão produzia palavra. Desvio produzia advertência. Agora, não. O povo ora. Os sacerdotes sacrificam. As festas continuam sendo celebradas, mas nenhuma resposta é registrada. Esse silêncio cria uma experiência inédita. A fé precisa continuar sem novas instruções. Tudo o que Israel possui espiritualmente está no passado. Na lei, nossos escritos antigos. Nas palavras já ditas, nada novo vem do céu. E com o passar do tempo, o silêncio deixa de causar estranhamento. Ele se torna o normal. As pessoas não acordam mais esperando uma revelação. Não aguardam um profeta surgindo à porta da cidade. Não vivem mais na expectativa de uma intervenção direta. A fé aprende a se sustentar naquilo que já foi revelado. O silêncio não destrói a religião. Ele a reorganiza. E quanto mais o tempo passa, mais profunda se torna a distância entre o passado profético e o presente vivido. 400 anos não apagam a memória de Deus, mas alteram profundamente a forma como o povo se relaciona com Ele. O céu continua fechado, a terra continua em movimento, e Israel aprende a viver nesse intervalo. Entre uma palavra que já foi dita e outra que ainda não veio. Mesmo sem uma nova palavra vinda do céu, a religião em Israel não entra em colapso. Ela se adapta, ela se organiza, ela continua funcionando. Sem profetas ativos, o povo não abandona o templo. Pelo contrário, o templo se torna ainda mais central. Os sacrifícios continuam sendo oferecidos diariamente, como prescrito na lei. Pela manhã e ao entardecer, o altar permanece em uso. O fogo não se apaga. Os procedimentos são repetidos com precisão. As festas continuam marcando o calendário religioso. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. As peregrinações a Jerusalém seguem acontecendo. As multidões sobem à cidade nos períodos determinados. Do ponto de vista operacional, o sistema é estável. Há turnos sacerdotais bem definidos. Há funções claras para levitas e auxiliares. Há rotinas estabelecidas para cada parte do culto. Nada é improvisado. O templo funciona como um organismo bem regulado. Cada elemento cumpre sua função. Cada gesto tem um significado herdado do passado. Essa previsibilidade gera segurança. Enquanto o ritual é mantido, acredita-se que a aliança continua intacta. Mas algo começa a mudar na essência da experiência religiosa. Sem uma voz profética para confrontar, corrigir ou chamar ao arrependimento, a fé passa a ser medida principalmente pela execução correta do ritual. A obediência deixa de ser resposta à palavra viva e passa a ser fidelidade ao procedimento. A espiritualidade se torna cada vez mais associada à manutenção da forma. A lei,
que havia sido dada como orientação e referência, passa a ocupar o centro absoluto da experiência religiosa. O que antes dependia de ouvir Deus falar, agora depende de repetir corretamente o que já foi estabelecido. E isso produz um tipo específico de religiosidade. Uma fé funcional, organizada, confiável, mas também previsível. O culto não exige mais escuta ativa. Ele exige execução. A ausência de novas revelações não paralisa o sistema. Ela o torna autossuficiente. E quando um sistema religioso aprende a funcionar sem depender de uma nova voz, ele começa a confundir continuidade com aprovação. O templo cheio passa a ser sinal de normalidade. O ritual constante passa a ser sinal de fidelidade. O silêncio do céu deixa de ser interpretado como um problema imediato. A fé continua viva, mas cada vez mais sustentada pela estrutura, e cada vez menos pela expectativa de ouvir novamente. O povo não abandona Deus, mas aprende a viver com Ele em silêncio. E quando o silêncio se torna parte do funcionamento normal da fé, a estrutura passa a ocupar o lugar que antes pertencia à voz. O silêncio de Deus não produziu um vácuo religioso. Ele produziu organização. Sem novas revelações, a referência espiritual passa a ser aquilo que já havia sido dito no passado. A autoridade deixa de vir da voz profética e passa a vir da interpretação da lei. É nesse contexto que surgem e se consolidam grupos dedicados ao estudo minucioso das Escrituras, entre eles os fariseus. Historicamente, os fariseus não aparecem como opositores da fé. Eles surgem como resposta a um problema real: como preservar a identidade espiritual de Israel em um mundo dominado por impérios estrangeiros e sem uma palavra nova do céu? A solução encontrada é aprofundar o estudo da lei. Cada mandamento é analisado, cada ordem é detalhada, cada situação da vida cotidiana passa a ser regulada por princípios derivados da Escritura. O objetivo não é controlar o povo, mas proteger a aliança. Para evitar transgressões, a lei escrita passa a ser cercada por explicações práticas. Surge a tradição oral. Regras adicionais são criadas como cercas ao redor dos mandamentos originais. Nada disso acontece por rebeldia. Acontece por zelo, mas o efeito colateral é profundo. À medida que essas interpretações ganham força, elas passam a funcionar como autoridade final. A obediência deixa de ser avaliada pela escuta de Deus e passa a ser medida pela conformidade com o sistema interpretativo. A fé se torna cada vez mais normatizada. O templo continua funcionando, o culto continua acontecendo, mas a experiência religiosa começa a ser mediada quase exclusivamente por regras, categorias e delimitações claras. Isso gera estabilidade. Em um período de silêncio, estabilidade é valiosa, mas também gera rigidez. Quanto mais completo o sistema se torna, menos espaço resta para a expectativa de uma nova voz. Porque agora, tudo parece explicado, tudo parece organizado, tudo parece resolvido. O silêncio não é preenchido por idolatria aberta. Ele é preenchido por estrutura. Estruturas que funcionam, estruturas que preservam, estruturas que dão identidade ao povo, mas estruturas que também redefinem onde a autoridade espiritual reside. A voz profética, ausente por séculos, deixa de ser esperada ativamente. A fé aprende a se sustentar em sistemas bem construídos. E quando o sistema se torna suficiente, o silêncio deixa de incomodar. Ele passa a ser administrado. Depois de aproximadamente 400 anos, o silêncio não é quebrado gradualmente. Ele é interrompido. A nova voz não surge dentro do sistema que se manteve por séculos. Ela não aparece no templo, não vem das escolas religiosas, não se apresenta por meio das autoridades estabelecidas. Ela surge fora. No deserto da Judéia, longe do centro religioso e político, uma voz começa a ser ouvida.
Não é uma voz associada à manutenção do sistema, mas à convocação do povo. O homem que fala é João, conhecido como João Batista. O local não é acidental. O deserto ocupa um lugar central na memória espiritual de Israel. Foi no deserto que o povo ouviu Deus ao sair do Egito. Foi no deserto que a lei foi entregue. Foi no deserto que a nação foi formada. Agora, após séculos de silêncio, a voz retorna no mesmo ambiente de ausência. João não se apresenta como sacerdote do templo, embora seja descendente de uma família sacerdotal. Ele não reivindica posição institucional. Ele não propõe reformas internas. Sua mensagem é direta, breve e desconfortável. Não há novos rituais, não há novas leis, não há nova estrutura sendo apresentada. Há apenas um chamado. As pessoas saem das cidades, deixam os espaços organizados da religião, caminham para o deserto. Esse movimento é significativo. Ele revela que, apesar de séculos de silêncio, a expectativa por uma palavra verdadeira ainda existia. O sistema funcionava, mas não satisfazia completamente. O batismo no Jordão também carrega peso histórico. O rio marca fronteiras na história de Israel. Marca transições, marca entradas e recomeços. Não há altar, não há sacrifício animal, não há templo, há água, há confissão pública, há arrependimento. A resposta do povo é imediata e ampla. Multidões se reúnem. Autoridades religiosas observam à distância. O centro da atenção se desloca. Depois de 400 anos, Deus volta a falar, mas não valida o sistema que aprendeu a funcionar sem ouvir. A voz não reforça a estrutura existente. Ela a confronta. O silêncio termina não com continuidade, mas com ruptura. João não inaugura uma nova era por si mesmo. Ele encerra uma antiga. Ele é a última voz profética do Antigo Testamento, aquele que fecha o ciclo iniciado séculos antes. A história bíblica retoma o movimento, mas não do ponto onde havia parado. O período do silêncio cumpre sua função. A voz retorna. O sistema é desafiado. A expectativa é reacendida. E com João Batista, o silêncio profético chega ao fim. O silêncio entre Malaquias e João Batista não foi um acidente na história bíblica. Ele não representa abandono, nem falha na comunicação divina. Ele cumpre uma função específica dentro do processo da revelação. Durante 400 anos, não houve novas palavras proféticas porque não havia nada novo a ser acrescentado àquilo que já havia sido estabelecido. A lei estava completa. Os profetas haviam cumprido seu papel. O sistema religioso estava plenamente estruturado. O silêncio expôs algo que dificilmente seria percebido em períodos de revelação constante: a capacidade do povo de manter a fé sem ouvir uma nova voz. Israel aprendeu a viver sustentado por textos antigos, tradições consolidadas e sistemas bem organizados. Aprendeu a preservar a identidade espiritual mesmo sob dominação estrangeira. Aprendeu a funcionar religiosamente em um longo intervalo. Mas esse aprendizado lhe teve um custo. A fé passou a depender mais da estrutura do que da escuta, mais da repetição do que da expectativa, mais da manutenção do que da resposta. Quando a voz retorna, isso fica evidente. João Batista não surge para reformar o sistema existente. Ele surge para encerrar um ciclo histórico. Biblicamente, João ocupa uma posição única. Ele é reconhecido como profeta. Mas seu ministério não inaugura uma nova fase da antiga aliança. Ele a conclui. João é a última voz profética antes da transição definitiva da história bíblica. Aquele que fecha o período iniciado com a lei e os profetas. Por isso, o silêncio não deve ser lido apenas como ausência de fala, mas como intervalo necessário entre dois tempos distintos. Um tempo em que tudo o que precisava ser dito já havia sido dito, e outro tempo que ainda não havia começado.
Quando Deus volta a falar, ele não retoma o modelo anterior. Ele encerra oficialmente uma era. O silêncio cumpriu sua função. Ele preparou o fim de um ciclo, sem ainda revelar o próximo. Durante séculos, esse silêncio foi interpretado de formas diferentes dentro do próprio judaísmo. Alguns passaram a vê-lo como disciplina, outros como espera, outros como encerramento definitivo da era profética. O fato é que, quando João Batista surge, ninguém o trata como algo comum. As multidões não reagem como quem vê apenas mais um mestre. Elas reagem como quem reconhece algo que não era ouvido havia gerações. Isso revela que o silêncio não havia eliminado a memória da voz. Ele havia apenas suspenso sua manifestação. O povo sabia reconhecer a diferença entre tradição acumulada e palavra viva. Por isso, o impacto de João não vem da novidade da mensagem, mas do fato de que, depois de séculos, alguém falava novamente como profeta. A história não registra confusão sobre isso. Ela registra reconhecimento. O silêncio não apagou a expectativa. Ele a manteve contida. E quando a voz retorna, ela não precisa se apresentar. Ela é percebida. João Batista foi a voz que rompeu o silêncio. O último profeta da antiga aliança. Aquele que encerrou 400 anos sem revelação. Com ele, a era dos profetas chega ao fim. A longa espera se conclui, e a história bíblica entra em outro tempo. Mas esse já é outro capítulo. Se este vídeo ajudou você a compreender esse período com mais clareza histórica, inscreva-se no canal. Aqui, a Bíblia é analisada como texto, história e processo real, respeitando o tempo, o contexto e o desenvolvimento da revelação. Os próximos capítulos continuam.